Olá, eu sou Cassis Garbi. Olá, eu sou Daniela Blum. Podcast Abracro, mais ciência para seus ouvidos. E nós estamos aqui hoje com a nossa convidada, Camila Mingione. Camila, você pode se apresentar, por favor? Claro. Em primeiro lugar, queria agradecer a Cássia e a Dani pelo convite, a Abracro também. E eu sou a Camila Mingione, eu sou farmacêutica e trabalho com pesquisa clínica há 25 anos e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, Camila. E a gente veio aqui hoje para bater um papo um pouquinho sobre o que tem acontecido, o que está acontecendo na mídia, né? Assim, que está todo mundo meio que em alerta. A gente tem visto muita informação sobre a dengue. Então, muitos estados cada vez mais, né, divulgando que estão em alerta nessa questão de epidemia. E aí a gente queria conversar um pouquinho, né, porque fazendo uma retrospectiva do que já aconteceu, né, se a gente for pensar um pouco de Covid, a gente teve todo aquele cenário, né, super complicado, e aí agora paramos e agora aparece outra coisa, né? Então, o que será que pode acontecer, né? Como a gente está mexendo com isso, né? O que a gente tem de informação sobre essa questão, né? Não sei, assim, todas essas informações, cada vez mais, assim, esses estados, né, com essa questão crítica, né? Começamos a pensar, então, o que pode ser feito e o que não está sendo feito, né? Para que a gente não deixe chegar num estado pior, né? Numa situação um pouco pior, né? Dani, você tem uns números, não é? Que a gente começou a fazer uma pesquisa aqui. Então, a gente deu uma olhada nos números, né? E a gente sabe que há 2 dias o Brasil bateu o recorde de número de casos, então a gente já tem mais de 1.800.000 casos nesse ano, pensando que a gente está em março ainda, então a gente não está longe de chegar no número final do número de casos desse ano. E eu acho que o que chama atenção é que, assim, dengue sempre foi um problema pra gente, né? Quem é brasileiro escuta de dengue e vive com o problema da dengue faz muito tempo. Sim. Mas, de repente, a dengue está chegando com o aquecimento global e por diversos fatores, a dengue está chegando nos mundos desenvolvidos. Então, isso tem chamado a atenção de precisamos fazer alguma coisa. E eu acho que isso está se refletindo, inclusive, no desenvolvimento de vacinas e tentar achar uma solução propriamente dita para esse problema que antes era esquecido por ser uma doença negligenciada, uma doença de terceiro mundo, de país tropical. Então, eu acho que isso já é um alerta e que se reflete até no número de estudos, né? Tem muito mais estudos de vacina sendo conduzidos, estudos de tentativa de achar um tratamento, que a gente sabe que hoje não tem tratamento, com todas as dificuldades que a dengue traz, né? Porque são 4 sorotipos. Se você tem uma vez a doença e você depois tem de novo, se você é infectado de novo e é um sorotipo diferente, você pode ter uma doença mais grave. E daí, com o número de casos aumentando, a chance de você ter 2 vezes a doença também aumenta. Daí, isso tem um impacto em saúde pública, porque a pessoa é internada, pode virar uma dengue hemorrágica. Então, traz muito mais gasto para o governo, por um outro lado também. Então, eu acho que isso faz a gente refletir nesse cenário que a gente está hoje. Como podemos, nós principalmente, né, como profissionais da saúde e de pesquisa clínica, o que a gente pode fazer, o que pode ser feito para melhorar e como evoluir daí para uma solução, para não chegar num estágio parecido com da Covid, claro que com as suas proporções diferentes, mas que não alastre mais do que já alastrou. E aí a gente trouxe a Camila, né, como a gente já apresentou, e aí a gente queria escutar um pouquinho dela, porque ela tem uma surpresa. E aí, Camila, se você quiser compartilhar com a gente. Claro. Não, a questão é o seguinte, como a Dani falou, né? Então, a dengue, ela sempre esteve por aí, anos um pouquinho mais calada, outros anos, assim, sendo um problema de saúde pública, mas nunca como hoje. Exato. Pelo menos desde que eu me conheço por gente. Há alguns anos atrás, a gente também teve zika e chikungunya, que causava problemas nos fetos, né, nas crianças infectadas por zika. E assim, não havia nada, né? Era só se proteger, passar repelente
E acho que para gestante isso é uma situação muito, muito cruel, né? Bom, eu sempre morei próximo ao Rio Pinheiros. Então, assim, picadas de mosquito, para mim, são básicas desde que eu sou criança. E ano a ano eu via, né, ter um surto de dengue. Até uma vez que a gente tinha uma colega de trabalho que a gente estava monitorando em Santos, nossa, eu tô passando mal, uma dor nas costas, parece que é uma facada, e ela passando mal, demorou muito e ela estava com dengue, né, ficou afastada do trabalho, acho que uns 15, 20 dias, até se recuperar. E aí, com a questão da chikungunya, com a questão da zika, com a proliferação do Aedes, eu ouvi no rádio que o Butantan estava desenvolvendo uma vacina para dengue, né? E que não há tratamento, não há uma prevenção tão eficaz quanto a vacina. E aí eu entrei em contato com o hospital que estava conduzindo o estudo e falei, quero ser voluntária, né? E naquela ocasião, assim, eu fiquei, assim, no primeiro contato, falou, não, já está lotado, já temos voluntários suficientes, você está na nossa lista de espera. E quando eles me chamaram, eu tive a sorte de ter, no meu grupo, não havia mais placebo. Então, já tinham passado, né, o comparativo com placebo, e todo mundo que foi naquele período, né, de recrutamento recebeu a droga, né, a vacina ativa. Então, eu fui vacinada, e isso ocorreu antes de pandemia. Isso foi lá para 2015, se eu não me engano. E, assim, eu tinha muita certeza, né, que eu queria fazer parte disso, né? Contribuir sendo mais um voluntário para ter mais dados para que essa vacina pudesse chegar no nosso mercado. Eu não imaginava que em 2024 a vacina não estaria ainda sendo comercializada, né? Achei que já estivesse assim num estágio mais quase final. Era um estudo fase 3, né? Um dos últimos que a gente precisa para ter os dados, né? Para registro. Então, assim, e justamente nesse momento que o Brasil bate os recordes, né, de mortes e de casos, né? Eu fico muito feliz por ter a dádiva de estar vacinada, de saber que eu tenho, né, que eu estou protegida contra os 4 sorotipos e eu tomei dose única. Então, assim, eu lembro que na ocasião estavam procurando também pacientes pediátricos. Meus filhos, com muito medo de injeção, não quiseram e também eram pequenos. E assim, aí eu respeitei, né? E é assim que a gente tem que fazer sempre com os voluntários. Mas eu estou vacinada desde 2015. E, por exemplo, hoje, acho que faz um mês, eu levei a minha família para ser vacinada com a vacina que está no mercado brasileiro. Graças a Deus eu tenho condições para comprar essa vacina, que não é barata. Mas assim, eu sinto por quem não tem essa possibilidade, né? Que pessoas que podem também ter problema de coagulação, né? Que podem ter risco aumentado, né? De ter uma dengue hemorrágica e até ter um desfecho pior. E é isso, assim, eu estou muito confiante e esperando que essa vacina seja logo aprovada, né, pela Anvisa e que possa estar aqui no mercado, mas pelo que eu vi na mídia, né, não tenho nenhuma outra informação de dentro por ter sido paciente, mas eu vi que na mídia que é esperado que ela venha para o mercado em 2025. Exato. E é tarde, né? Eu acho que, infelizmente... Mas eu acho, talvez, se a gente for parar para pensar, deve ter tido um impacto da pandemia, né? No cronograma do estudo, porque era o desenvolvimento de uma vacina, mas uma vacina que perdeu a prioridade diante do desenvolvimento das vacinas de Covid. Que foi atropelada. Né? Outras prioridades. Então, acho que a pandemia deve ter prejudicado. Claro que ainda assim, se você pensar que começou em 2015... Mas é um estudo de muitos anos de follow-up. Sim. Não, eu acho que, assim, há muita crítica, né, da vacina do Covid. Nossa, uma vacina desenvolvida em tão pouco tempo, que perigo, você tem os antivacinas, vai te virar jacaré, né, uma série de coisas.
É claro que o desenvolvimento da vacina contra o Covid foi feito em ritmo muito mais acelerado que qualquer outro estudo. E tem sempre o risco-benefício. Naquela ocasião, o risco de você ir a óbito por Covid, mesmo sem comorbidade, né? Então, assim, a vacinação foi o que salvou. Era a saída. Então, assim, quando as pessoas criticam, e essa vacina da Covid? Naquele momento, para você se salvar, para você continuar vivendo, a vacina era uma escolha. E mesmo assim, se a gente for pensar no que já tinha de informação, né? Sim. Não necessariamente, óbvio, pelo Covid, mas o que já existia de informação em outras vacinas, em outros tratamentos que ajudaram, da plataforma, né? Ajudaram a endireitar, né? A ordem ali pensando em Covid. Né? Uma coisa que as pessoas às vezes também não sabem dessa questão do tempo, né? É que na pandemia do Covid, todas as agências regulatórias trabalharam em ritmo muito mais acelerado, né? Então, enquanto demorar, assim, num estudo normal, você pode demorar 7, 8, 9 meses para começar um estudo, na Covid era muito mais rápido. Então, assim, isso tudo também faz com que o processo todo seja abreviado e a gente tenha uma vacina, mas assim... o recrutamento. Você tinha paciente, assim... As pessoas querendo participar do estudo. Eu também fui candidata para a vacina da Covid, mas não fui chamada, né? Porque tinha uma concorrência muito grande. E assim, eu acho que a questão da dengue no mundo, né? Minha opinião, não li nada, mas eu acho assim como as doenças tropicais, ela afeta países, né? Que não tem, né, Brasil, Sudoeste Asiático, América Latina, mais vulneráveis. Então, assim, tem que ter um investimento financeiro. Um estudo clínico custa muito dinheiro. Então, assim, eu acho que para um futuro, graças a Deus, agora nós temos essa vacina. Provavelmente por isso, pela questão financeira, que demorou-se tanto tempo para ter uma vacina, né? Mas eu acho assim, no futuro eu acho que o futuro é muito melhor, né? Muito mais promissor do que a nossa atualidade, né? Enquanto isso, a gente tem que tomar as outras ações que a gente pode, né? É que, na verdade, pode existir uma oportunidade de pegar alguma informação desse passado, né? Sim. Estou pensando lá na frente. E que ela seja usada para um futuro, né? Então, para uma nova vacina, para uma nova proposta, né? Mas teria que começar, né? Então, no caso, começou há praticamente 10 anos atrás, né? Então, apesar da gente ainda estar preocupado com todas essas questões, mas em algum momento já se falou. Né? Acho que já virou a chave, né? De uma certa forma. E a Covid, ela pôde ajudar o mundo científico, né? A ver a necessidade da vacina, como é muito mais barato você investir na vacina, investir na vacinação da população do que ter óbitos, ter sistema de saúde onerado, né? Pessoas de licença médica afastadas. Eu vi também na mídia o impacto financeiro da dengue, né? Que aproximadamente, acho que o impacto era de 15 bi de afastamentos, né? Que ia afetar muito esse mercado de entregas, né, das grandes, do varejo, e o que se custaria para imunizar? 6 bi, né? Então, assim, investimento em vacina não é gasto, né? É investimento, né? E, então, assim, se as pessoas percebessem esse impacto financeiro para o país, né? E esse valor é do PIB, né? O quanto do PIB que é afetado. Então, assim, eu acho que os governantes, eles têm que abrir a mente. Então, assim, depois que for a dengue, Zika, porque é o mesmo mosquito, né? O mesmo Zika, chikungunya, todos. A gente tem que desenvolver. E, infelizmente, assim, quando vierem novos vírus transmitidos pelos mosquitos, que se foque também na vacinação.
E aí uma pergunta, Camila, você com uma experiência, né? Você falou da sua experiência em pesquisa clínica, né? Como você se sentiu, assim, sendo uma voluntária, né? Teve essa influência? Deixa eu ir porque eu conheço, então, deve ser assim, né? Já tem ali uma ideia, né, de como seria, ou não? Não, deixa eu ir, eu vou conhecer, vou ver o que vai acontecer. Sim. Então, eu acho, pelo fato de eu trabalhar com pesquisa clínica, eu tive muito mais segurança, porque eu sei como as coisas são feitas, eu sei como é a ética, como é a preocupação com o bem-estar do paciente. Eu sei que um paciente de pesquisa clínica, ele é avaliado por não só o seu médico, mas tem uma série de pessoas, né, atrás, né, para cada evento adverso, para cada sintoma que aquele paciente apresentou durante o estudo. Não é só o médico que está olhando ou a enfermeira do centro, mas assim, a gente tem, né, o patrocinador, a empresa a CRO, né, e então assim, eu me senti muito segura. Eu sei que eu estou sendo bem olhada por isso. E por isso, assim, eu acho que eu tive muita certeza, né, do que eu queria participar. No caso, o Butantan é um laboratório nacional que é, né, nota 1000, né, assim, eu tenho muita confiança também no Instituto Butantan, desde o soro antiofídico que a gente aprende na escola e que desenvolvido por Vital Brasil. Eu sei, assim, eu sei que o Butantan é um laboratório de excelência que faz inúmeras vacinas já para o SUS também, né? Então, eu acho que eu tinha plena segurança. E eu queria realmente dizer, até os meus amigos falam, cobaias. Não, a gente não é cobaia, né? A gente tem um respaldo atrás da gente que faz com que a gente se sinta seguro, né? E tem todas as regulamentações internacionais, as regulamentações brasileiras para proteger o paciente. Então, assim, eu tive muita segurança a ponto de eu querer levar minha filha, né? E o meu filho. Sim. Só que eles não quiseram. Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar isso, né? Porque ainda hoje, pós-pandemia, ainda as pessoas ficam falando, cobaia, né? Exato. Então, assim, todo mundo tem a sua escolha de querer fazer parte disso ou não, né? Eu não acho certo ficar, principalmente às vezes a mídia, né? Fala cobaias, eles usam termos pejorativos para aquela pessoa que está dando o seu tempo, né? E a sua, saúde, para testar uma coisa que pode ser boa para todo mundo, né? Para uma gama de pacientes. Então, eu acho que não só nos protocolos de vacina, mas os protocolos de oncologia e, inúmeros, né? Doenças raras. A questão é que, assim, na vacina, você é um voluntário sadio, né? Exato. E você vai falar, nossa, eu sou sadia e vou me expor a uma coisa que eu não conheço, né? Risco-benefício, na minha avaliação... Isso que eu ia comentar, assim, acho que a conscientização que precisa ter é que para um estudo estar aprovado e os participantes serem incluídos nesse estudo, tem uma avaliação de risco-benefício que tem que ser favorável. Essa avaliação é feita pelo Comitê de Ética, essa avaliação é feita pela nossa Agência de Vigilância Sanitária. Então, assim, existe essa avaliação que traz essa segurança de que o benefício é maior do que o risco para aquele estudo estar aprovado e as pessoas serem incluídas. E essa avaliação é feita continuamente durante o estudo. Caso seja avaliado alguma coisa diferente disso, o estudo é interrompido. Então, mas é muito interessante escutar, né, como que foi essa experiência. E eu fiquei com duas curiosidades. Uma é saber se essa expectativa que você trazia, assim, de saber... Estando nos bastidores, assim, quando eu for participante vai ser desse jeito, e daí se foi do jeito que você esperava, se foi melhor do que você esperava, ou se foi pior do que você esperava? Não, eu acho que foi assim, dentro do esperado, né? Então eu sei, né, que o paciente tem que relatar todos os sintomas que ele apresentou. Então eu já anotava data de início, data de fim, intensidade. Então eu acho que
Para o médico, eu fui uma ótima paciente. Com certeza. Né? Porque eu realmente tinha, né? Eu sabia o que precisava, né? E a questão que não é só, são todos os sintomas que você apresenta naquele período. Eu trabalhando, né? Assim, no mundo corporativo, a gente tem uma agenda complicada, certo? Então, assim, eu percebi o quão é difícil para o paciente despender o seu tempo para ir até o centro, porque a gente tem visitas, assim, semanais, mensais, trimestrais, e depois acabou indo para anual. Eu fiquei em follow-up, né, em fase de acompanhamento por 5 anos. Bastante. Eu achei muito bacana os contatos via celular, né, assim, otimizados, assim, que na minha época de monitora não existiam, né? Mas, assim, eu achei bacana demais isso, porque ajuda. Gostei de ver o carinho que a equipe do hospital me tratou, né? Atenção, de ouvir, né? De ser... E, assim, ao meu lado, não haviam pessoas só que estavam fazendo a visita da vacina da dengue. Tinham pacientes tratando. Era um centro de doenças infecto-contagiosas. Então, assim, a gente tem, né, contato com outros protocolos que acabam ao mesmo tempo. Então, você vê o cuidado da equipe de enfermagem, do médico, com todos os pacientes, né? Uma coisa que eles dão também é uma ajuda de custo para transporte e para lanche, né? E, então, às vezes eu ia de metrô, às vezes eu não tinha muito tempo, eu tinha que ir mais rápido, né? Então, acabava indo de carro. Eu acho que, assim, no meu caso, que tenho a rotina muito justa, o meu maior desafio foi realmente encaixar as visitas ao hospital na data, né? E eu, trabalhando na pesquisa clínica, eu sei que quando o paciente não vem, é péssimo, né? Você perde os dados daquela visita. Eu sei que quando você faz você tinha que vir no dia 25 e, de repente, você tem uma janela de 2 dias. Se eu demoro uma semana, é um desvio. Então, assim, eu me cobrava, assim, se eu, né, como gerente de pesquisa clínica, a gente tem que reportar os desvios, quantas visitas feitas fora da janela. Eu não podia, eu como paciente... Aumentar o número. Eu não podia fazer isso, né? Então, assim, eu tentava, né, ser o mais aderente às visitas do estudo como possível. Essa vacina foi só uma dose, né? Então, eu tinha coletas laboratoriais, acho que justamente para ver, né, os parâmetros, né, de anticorpo. Dos anticorpos, e a gente não tem resultado, né? A gente não recebe o quanto que eu estou imunizada. Isso é confidencial até que se tenha o final do estudo, né? Mas, assim, eu me senti super bem acolhida, acho, e participaria, tanto que eu quis participar do teste da Covid, mas não me aceitaram. Esse estudo, você comentou, provavelmente acaba ano que vem, então. Então, 2025 teria o resultado. Eu acho que, pelo que eu li, eu acho que não, porque pelo que eu vi agora, no segundo semestre, eles vão apresentar os dados de 2 anos de follow-up para a Anvisa, para daí ter o registro com esses 2 anos de dados acumulados aí de follow-up. Agora, não sei se eles vão primeiro apresentar esses, já estão preparando, os outros já estão disponíveis ou não. Não sei quando que foi o último participante incluído no estudo. Eu não tenho esse dado também, né? Por curiosidade, porque são 5 anos, depois conseguir conversar com a Camila e ter essa informação, né? Assim, o quanto que foi em porcentagem, né? O quanto que começou, né, com essa carga, né, de anticorpo e como é que tá, né? Sim. Eu até, quando veio a questão da outra vacina que já está aprovada, né, no território nacional, eu mandei uma mensagem pro centro de pesquisa para saber, assim, eu posso tomar essa outra? Eu devo, né? Ela falou assim, é a sua decisão também. Mas, assim, eu, como nesses... Quantos anos? Já deu quase
quase 10 anos, né? 9 anos. Não tive nada, né? Levo picada de mosquito quase que todo dia. Todo dia, né? Sem cessar. Eu falei, não, então vou deixar, né? Acabei dando a vacina para o meu marido, meus filhos, sobrinhos e todo mundo mais, até o namorado da minha sobrinha, assim, fiz a rapa, né? E tanto assim, tive um jantar com os amigos e todos, nossa, fulana teve dengue, né? Ficou mal. Eu falei, gente, vão atrás da vacina, né? Então, assim, vão atrás. Aí ficaram assim, ai, meu Deus, não achavam em lugar nenhum semana passada. Eu não tenho encontrado, eu tenho tentado também no particular, tá difícil de encontrar. Então, você tem que perseverar, né? E assim, eles acabaram achando numa clínica ali do Itaim, mas assim, os hospitais que têm centro de imunização, não tem laboratórios de, né, tipo, não sei se eu posso falar, não posso. Então, laboratórios de análises que também tem centro de vacina, acaba. Mas assim, tem que ir todo dia, né? E assim, se você tem, né, a possibilidade de arcar com o custo, vale a pena. E quem está na faixa, né, de vacinação pelo SUS, que vá, porque eu sei que tem muita gente que não está indo, né? Que o índice de vacinação estava baixo. Exato. Eu acho que assim, essa é a nossa proposta, né? Como a Bracro, assim, fazer esse tipo de divulgação, né? Então, quem pode, quem está dentro, quem tem parentes, filhos dentro daquela faixa etária, que levem, né? Porque quanto mais pessoas estiverem já imunizadas, melhor, né? Assim, para tentar, num futuro, né? Não agora imediato, o reflexo não vai ser agora, mas que mais para frente, né? Esse ciclo se feche para que não fique cada vez mais prorrogando e ampliando, né? A quantidade de casos. Com certeza. E uma outra coisa que me chamou a atenção no que você contou pra gente foi a forma que você ficou sabendo do estudo, porque a princípio, né, quem está escutando a gente pode ter pensado, ela foi participante do estudo porque ela tinha alguma informação, tipo informação privilegiada de que o estudo ia começar, mas você comentou, não, eu escutei na rádio e daí eu entrei em contato com o centro, talvez essa parte de entrar em contato com o centro tal, facilita, porque, né, já sabe como que funciona, como que é. Mas não, você escutou na rádio, eu acho que essa divulgação, né, e essa forma de que a população tenha acesso a essa informação e que cada vez mais tenha mais acesso, né, a gente sabe que tem no site da Anvisa a lista de estudos aprovados, mas assim, quem está precisando muito, ou quem é dessa área, vai lá no site da Anvisa e procura. Então, como a gente pode divulgar melhor que tá tendo esses estudos para que a população sinta confiança de entrar no estudo e participar, entenda a importância, né, e o reflexo que isso traz. Claro que com a pandemia fica mais fácil, né, de entender, mas ainda assim a gente sofre com algumas consequências de atos e posicionamentos durante a pandemia, que hoje a gente tem que tentar mostrar que a realidade de participar de um estudo, o benefício de participar de um estudo para a pessoa e para o país como um todo, né? Inclusive, a outra vacina, né, que está no mercado, os estudos são até 60 anos. Acima de 60 anos, tem muita gente tomando off-label, né? Se a pessoa não tem nenhuma comorbidade. Então, assim, é a decisão do médico da pessoa. Então, assim, provavelmente, estudos estão sendo feitos também com essa vacina no Brasil, com a população 60 a mais, né? Então, acho que também é uma oportunidade para quem tem interesse de pesquisar, né? Via Google, etc., né? E escrever vacina da dengue, centros de pesquisa, alguma coisa vai te trazer, né? Às vezes você acha o nome de um centro e vai pesquisando, né? Assim, olha, vocês estão fazendo estudo dessa vacina? Não? Sabe aonde? Porque, assim, os centros de pesquisa se conhecem. Sim. Então, assim, eu acho que tem saber procurar, né? E pode achar. Exato. Não, e assim, o que a gente vem falando desde que começamos com a proposta, né, da Bracro e do podcast, exatamente essa, né? Informar. Então, o quanto que a informação, aonde consegue, como eu consigo e, assim, como disseminar, né? Sim. Então, mais uma vez, a gente queria te agradecer.
Foi super, super legal ter você por aqui, assim, esse depoimento, acho que é super importante. Passar essas informações, né, como uma pessoa que realmente viveu ali, que esteve, né, foi muito legal. E a gente espera que as pessoas que vão nos escutar, que elas busquem, né, vão atrás de informação e, assim, por que não, né, assim, acabar com esse preconceito que ainda tem, né. A Dani comentou, a gente teve uma onda super importante durante a Covid, mas agora que não temos mais, voltamos a escutar umas coisas que não tem relação nenhuma, né. Então, assim, ficar atento, buscar informação e ir atrás, porque é o que vale a pena. Com certeza. Super obrigada de novo. Muito obrigada. Obrigada. E até mais. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos.